O Santos conquistou uma grande vitória na noite desta segunda-feira, ao bater o Coritiba pelo placar de 4-0 na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do Peixe foram marcados por Juliano aos 3 minutos e Guilherme aos 8 minutos do primeiro tempo. Júlio Furque, de pênalti, aos 25 minutos do segundo tempo, fez o terceiro gol da equipe santista e Pedrinho, aos 35 minutos, deu números finais à partida. Com a vitória, o Peixe chegou aos 32 pontos na tabela de classificação, 4 a mais que o Vila Nova, vice-líder da competição. O próximo compromisso do Santos será no domingo, dia 28 de julho, às 18h30, contra o CRB em Maceió. Veja a seguir a coletiva completa de Fábio Carilli. Continua assim, estamos atrás de um ano que a gente não pode errar, e vai ser importante a chegada de um goleiro. O Brazão, desde quando a gente contrata, a gente sai atrás de informações, procura saber quem é, quando começou, sabia que era um jogador que tinha poucos jogos como profissional, mas no treinamento do dia a dia mostrava, assim, nos deixava bastante tranquilo que quando fosse para campo ia dar uma resposta legal. E principalmente goleiro precisa de ritmo de jogo, principalmente. A gente fala de ritmo de jogo para jogador, mas para goleiro principalmente precisa. Não é só hoje, já fez boas partidas aí, a gente está muito tranquilo, muito satisfeito com ele. Diógenes, que vem treinando muito bem também. Gustavo, que hoje participou do aquecimento, que vem se destacando. O Falcão, que machucou, fez uma pré-temporada maravilhosa. Tem meninos aí no sub-16, sub-15 aí que a gente tem acompanhado, goleiros aí que a gente acredita bastante que possa dar um resultado muito legal no futuro. Carilli, boa noite, parabéns pela vitória. Carilli, eu queria perguntar para você sobre a importância da Vila Belmiro dentro do desempenho do Santos na Série B. São 21 pontos conquistados, 100% de aproveitamento dentro do estádio, mais de 60% dos pontos que o Santos conquistou na Série B foi dentro de casa. Como está sendo importante para o Santos, então, estar jogando dentro do seu estádio e conseguindo as vitórias? A gente sempre falou sobre isso, né? Jogar aqui na Vila, isso há anos, assim, sempre causa uma preocupação de descer, de jogar com essa atmosfera, e a gente dentro de campo fazendo com essa atmosfera fica a nosso favor, né? Então é um lugar que a gente se sente bem, os jogadores se sentem bem, apesar que a festa que foi feita no Morumbi e na Arena Corinthians também foi algo que foi marcante, né? Então a gente continuar fazendo. Aqui dentro a gente tem que fazer a nossa parte, sim, na imposição, na técnica, concentrado o tempo todo. A gente melhorou muito os nossos jogos fora de casa, que no início era uma preocupação. Até no Paulista a gente não fez uns jogos legal, mas os últimos jogos fora de casa tendo uma consistência melhor, né? E eu quero melhorar ainda mais esse desempenho nosso fora de casa. Não só resultado, mas desempenho também. Carilli, aqui à sua esquerda. Boa noite, Eduardo Jardim, TV Cultura. Carilli, a gente teve um Santos hoje dominante do começo ao fim. Semana passada contra o Ituano, talvez os primeiros 20, 30 minutos ali, bem mais do que o restante da partida. E hoje eu te pergunto, olhando para o resto da Série B e até olhando para você, com todo respeito aos outros treinadores e outros elencos da Série B, o Santos é muito superior, né, em todas as áreas. Eu te pergunto, o Santos não deveria ser tão superior como foi hoje em outras partidas, especialmente dentro de casa? Obrigado. Mas acabou de fazer a pergunta ali que fizemos 21 pontos, né? A gente tem que respeitar as equipes e nos impor dentro de casa. A gente não joga contra boneco, contra nada. A gente tem um adversário que também se preocupa com o jogo, que trabalha para o jogo e que quer vir aqui para ganhar, né? Então, a gente sabe que temos alguns problemas, a gente sabe que precisa fortalecer alguns setores, que quando não tiver jogador, a gente tem que ter outros que dê uma resposta melhor. A gente já falou sobre isso, né, da questão do final do Campeonato Paulista, né? Eu estou muito satisfeito, cara. Eu estou muito satisfeito. A gente tem que entender que a gente não tem Robinho, não tem Neymar, não tem aqui Zidane, não tem. É um time bom, né, mas não tem o craque, não tem a estrela, né? A estrela é o time, né? E assim, eu estou muito satisfeito, repetindo o que eu estou falando. Carilli, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse da atuação do Otero hoje. Ele teve participação em 3 dos 4 gols, contando com o lance que a bola que ele deu para o Guilherme, que sofreu o pênalti, né? Da participação dele, às vezes me parece que o Otero é aquele cara que gosta de circular também um pouquinho mais por dentro, né? Eu queria que você falasse da participação dele e das atuações dele taticamente. A estratégia do jogo hoje foi que a gente tivesse amplitude,
né? Mesmo o Coritiba jogando com linha de 5 ou com linha de 4, a gente viu que atacar pelos lados seria uma solução interessante. Então ele trabalhou hoje mais pelo lado, rodou menos, né, para que a gente girasse por dentro, trabalhando do lado oposto. O Otero já trabalhou comigo lá na Arábia Saudita, um atleta que eu conheço bem, né, que está dando uma resposta legal, e a gente confia bastante, bate muito bem na bola, isso não é de hoje, né, desde quando ele chegou no Atlético Mineiro já mostra essa qualidade, e a gente tem que tirar proveito disso. Opa, boa noite, Carilli. Luca Dutra, da Rádio Carijó. Carilli, nessa coletiva você comentou a respeito da importância de alguns jogadores, como o goleiro, como o atacante, mas eu acho que a gente tem que ressaltar nessa temporada do Santos é a defesa. E um nome, na minha visão, que vem chamando cada vez mais a responsabilidade é o Jair, que entrou muito bem, mais uma vez. Ele vem caindo nas graças cada vez mais na torcida do Santos. E é inegável a gente pensar na defesa do Santos sem olhar para o noticiário e ver o Joaquim sendo protagonista dos noticiários aqui no Brasil, numa possível saída. Queria saber de você, se o Jair ele já é esse goleiro do Santos que chega para ser titular e o Joaquim, no momento que voltar, se permanecer no Santos, vai ter que disputar a vaga entre os titulares, e se ele ainda pode ser considerado um futuro do Santos, pensando, claro, de uma possível saída do Joaquim e também de uma aposentadoria do Gil no final da temporada. O Jair eu acompanho desde 2021 na minha outra passagem. Conheço a qualidade, conheço o atleta, jogador de seleção. Teve uma lesão muito séria o ano passado, onde a gente teve muito cuidado no começo desse ano em que ele participasse de um fortalecimento, fizesse um fortalecimento ali que será importante para o restante da carreira. Ficou ali, acho que quase 2 meses entregue ao departamento físico, técnico ali para ganhar, para acertar esse desequilíbrio muscular que ele tinha e que poderia trazer outros problemas. Numa decisão minha, ele foi jogar o sub-20 para que tivesse alguns minutos ali, né? O sub-20 é importante, ainda mais se o jogador tem idade para que vá lá e tenha minutos ali, né? Mas é um jogador que eu acompanho desde 2021 e a gente está muito satisfeito com ele. Se o Joaquim voltar e tiver melhor, que jogue o Joaquim, não tenho nada preso com ninguém, é o campo que mostra, né? Dentro daquilo que eu penso de futebol, dentro de estratégia, de ideias, né? Quem tiver melhor joga. O Joaquim fez uma primeira parte muito boa, né? E o Jair está tendo oportunidade agora e está indo muito bem. Isso só quem ganha é o Santos, é importante para todos nós. Carilli, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carilli, o Santos vinha numa sequência boa, não à toa, 6 jogos sem perder, tomou gol na última partida contra o Vila Nova, mas dava a impressão, tanto nos torcedores como na mídia, que o time não tinha intensidade do começo ao final do jogo. Foi até citado o jogo contra o Ituano. O que foi apresentado hoje é o que você quer para o Santos? Esse Santos que vai buscar sempre o gol ainda mais, é a maneira que você quer que o Santos jogue? E se me permite mais uma, quando o Juliano machuca, o Santos está com o jogo um pouco controlado. Não caberia um Miguelito ali para dar um pouco de mais minutagem para o jogador? Cabe sim, cabe muitos jogadores ali, cabe Miguelito, cabe o Otero de vir para dentro e eu fazer Pedrinho e Guilherme, tem várias situações que pode. Pituca, que é um jogador que eu sei que já jogou um pouquinho mais à frente, tem várias questões aí que a gente pode analisar dependendo do adversário. Acho que intensidade depende muito de cada jogo, né? Por exemplo, o Red Bull lá, a cera que o goleiro fez, e isso e aquilo, o jogo não anda e o jogo não fica intenso e daqui um pouquinho parece que a gente não teve intensidade. Então, cada jogo é uma história, e é claro que quando a gente está ganhando, a gente quer fazer o segundo, o terceiro, a gente acelera demais o jogo, o adversário também quer buscar o resultado e acelera e fica um jogo mais intenso. Então, cada jogo é uma história, a gente tem que saber entender cada jogo e continuar a nossa caminhada. Carilli, aqui na sua esquerda. Primeiro, boa noite, parabéns pela vitória. João Neves, Dimensão Esportiva. O senhor citou agora há pouco, e também a gente, que o aproveitamento do Santos na Vila nessa Série B é de 100%. Só que também, como citado na sua resposta, a torcida do Santos fez um papel muito bonito no Morumbi, também na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. O Santos planeja voltar, colocar 1 ou 2 jogos até o final do campeonato fora da Vila Belmiro, ou o planejamento é 100% na Vila Belmiro, atender os torcedores daqui de Santos? Obrigado. Como todos vocês são sabedores, eu acho isso difícil, porque Corinthians e São Paulo não querem emprestar mais, o estádio do Palmeiras é sintético, o Barueri agora virou sintético, então eu acho difícil, né? Mas se acontecer, a gente sobe tranquilamente, porque realmente foi marcante esses 2 jogos de Morumbi e Arena Corinthians, foi marcante aí, se tiver que acontecer outro jogo lá,
não só eu, como os jogadores, tenho certeza que vão gostar de jogar lá em São Paulo. Boa noite, Carilli. Eu queria falar sobre reforços. Você não gosta de falar muito a respeito disso. Semana passada, o Billy Arce, a gente perguntou sobre o Billy Arce, não estava certo ainda. Ele está em Santos, fez exames médicos. A direção já te passou a confirmação da contratação dele. E, fora isso, eu queria saber se, no decorrer desses jogos, analisando o desempenho da equipe, de quem tem entrado nos jogos, se você mantém aquele pedido de 3 atacantes, um goleiro, o goleiro você já falou, e um zagueiro, ou se você viu, nesse decorrer dos jogos, alguma outra necessidade de carência da equipe para o restante da Série B. Obrigado. Não, por enquanto, são essas posições mesmo. Billy? Exame médicos, né? E o Billy está passando por exames médicos, tá? O Billy Arce está passando por exames médicos, já está lá no CT, sim. Não conversei com ele hoje, mas sei que hoje ele já fez outros exames hoje e eu espero aí na quarta-feira, na nossa apresentação, que a gente já tenha todos esses resultados aí para eu poder conversar com ele. Carilli aqui, Wagner Frederico, tudo bem? Carilli, isso é um campeonato diferente, né? O Santos está disputando, não é nem o título, o Santos está disputando a sua volta, né? Acho que para o torcedor do Santos pouco importa ser campeão ou não, o Santos quer voltar para a Série A. E você tem dois trabalhos, né? O trabalho de fazer isso acontecer e pensar já na próxima temporada. Eu imagino que você esteja pensando nisso e você falou dos testes dos jogadores. Tem uma meta para atingir a partir de determinada situação no campeonato, de determinada pontuação que já garanta o acesso, de você começar a trabalhar esse elenco para o ano que vem? Muita gente vai ficar, mas muita gente pode sair também. Jogadores que devem ser testados, esses garotos todos aí que você tem no elenco, que precisa ganhar minutagem, precisa ser testado, até para você saber se vai poder contar com eles o ano que vem. Você pensa nisso? Passa isso pela tua cabeça, de atingir uma determinada pontuação para poder fazer esse trabalho de observação já pensando no ano que vem? Não, eu não consigo trabalhar assim, eu sou muito cara do dia a dia, né? 32 pontos, eu sei que com 64 ninguém ficou fora, precisa do dobro, né? Então, muita coisa, vamos pensar no dia a dia, pensar no CRB a partir de amanhã, a partir de quarta-feira pensar no CRB, e lá na frente, juntamente com a diretoria, entender, né? Mas, assim, primeiro vamos atingir os pontos, para depois... Vamos por etapa, é muito cedo para falar sobre isso. Se eu começar a pensar nisso, posso passar um ar de que as coisas já estão resolvidas e não estão resolvidas, tem muita coisa ainda. Então, vamos trabalhar quieto, dia a dia, jogo a jogo, CRB, depois a gente pensa no esporte e assim nós vamos. Carilli, o que marcou muito a sua volta aqui no Santos, é que a gente conversava, você dizia, eu estou muito feliz em estar voltando no Santos, eu gosto da cidade, eu me sinto bem no Santos Futebol Clube. E, ultimamente, eu particularmente tenho sentido você um pouco mais murcho, um pouco mais chateado. Teve aquele momento de 4 derrotas, mas hoje o momento é diferente, né? O Santos volta a ser líder do campeonato. Eu vou ser muito direto com você, como eu sempre fui. Você está feliz no Santos Futebol Clube? Vou ser direto também, bastante. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carilli. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. O Santos fez um jogo consistente ontem na Vila e não deu chances para o Coritiba reagir. Vamos aguardar as próximas partidas para ver se a equipe irá manter essa pegada ou voltará a oscilar na competição como aconteceu em jogos anteriores. E você aí, meu caro torcedor, gostou da atuação do Santos contra o Coritiba? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.